Já parou de fofoca? Mais um gol do Verratti. O que joga a bola esse homem? Que atacante, senhoras e senhores. Bom, pra você que acostumou, pra você que talvez chegou nesse canal ao ver eu passar raiva com o Vasco perdendo, jogando muito mal, hoje não foi dia disso não. Na verdade, esse ano tá sendo menos pior. Que bom, não é mesmo? Bom, não pra quem gosta de ver eu passando raiva. Mas enfim, pessoal. Hoje o Vasco do Paiva veio dessa forma aqui. É que a gente tem algumas mudanças do último jogo. Por exemplo, não tem o Esforça. O Paiva opta por colocar o Esforça no banco e colocar no time titular o David. Ou seja, eu não sei se todo mundo aqui concorda, mas me parece um time mais ofensivo. O Esforça não é lá um primor de marcação, mas obviamente é um jogador mais defensivo do que o David é. O David ataca mais. Então assim, o Vasco meio que foi com tudo pra cima do Fluminense, que tava todo desfalcado. O Fluminense, pra quem não sabe, tem um jogo agora, terça-feira, da Libertadores contra o Grêmio e provavelmente preferiu focar na Libertadores, tá ligado? O que eu não sei se é muito certo, tendo em vista que no Brasileirão, pô, você tá na zona de rebaixamento, mas enfim, por causa disso, por causa do jogo da Libertadores, o Fluminense veio, sei lá, sem o Cano, sem o Thiago Silva, sem o Marcelo, sem o time basicamente. Enquanto isso, o Paiva acerta e vai com tudo, porque a gente tem que aproveitar pra pontuar sempre que der pra pontuar. Além do Esforça que sai e vem o David, vem também o Vitor Luiz no lugar do Piton. Josão, o Piton tá mal, saiu porque é bagre, horroroso, não sentiu um pisão no pé, se eu não me engano, e por isso não estava. Hoje tivemos também o retorno ao banco, o retorno à relação do Vasco, do zagueiro João Vitor, que inclusive participou ali diretamente de um gol. Um Vasco assim, melhorando, tá ligado? É claro que a vitória faz a gente ter uma impressão que tá tudo bom, e é uma impressão meio falsa, mas de fato hoje fez uma partida boa. E como é que começou essa partida boa? Começou com o gol dele, com o gol do baita atacante Pablo Verratti. Vamos ver aqui a jogada, porque olha só, Dimitri Payet na cobrança de volta, bola dentro da área, uma muvuca danada, cadê a bola ali no chão, chutou, gol do Verratti, sai aqui pra comemorar. Vamos chover no molhado? O Verratti é muito bom. Vamos chover no molhado com números? São agora 16 gols, sendo 7 desses no Campeonato Brasileiro. É muito gol na Série A, tá ligado? O Verratti, que tá até aqui no livrinho, pra quem não sabe, pra quem talvez quer em dúvida, isso aqui é um livrinho que eles estão distribuindo dentro de São Januário, e cada rodada tem um livro. Essa aqui é a primeira edição, eu fui lá semana passada, e o Verratti era o garoto da capa aqui. Cara, é um baita do atacante, já falei, vou falar de novo, é um baita do achado. Se a gente tivesse mais 2, 3 Verratti a essa altura, eu não estaria falando de, pô, talvez esse ano a gente não briga contra o rebaixamento. Se tivesse mais 2, 3 Verratti, eu ia estar falando de Libertadores aqui, tá ligado? Mas infelizmente não tem, pelo menos tem um baita atacante, ainda falta um reserva pra ele, inclusive o Cleiton, aquele que veio lá de Portugal pra substituir o Verratti quando preciso, ele voltou, né? O Vasco emprestou lá pro time português e ele tá fazendo gol. Saiu do Vasco, lembrou como é que joga bola, desgraçado, né? Mas enfim, gol aqui do Verratti. E assim, agora vamos entrar na polêmica. José, o que você acha? Foi mão? Não era pra ter sido gol? Bom, vamos ver o lance aqui, porque olha só, a bola vem e aparentemente não, bate na mão do Léo Pelé e depois na continuação, agora sim, aparentemente ainda bate na mão do Verratti. E aí, cara, isso foi pro VAR e pra ser bem sincero, eu achei que ia anular. Só que assim, o Daronco é muito músculo e pouca habilidade, o Daronco vai lá e permite o gol. E eu vou te falar que assim, se anula, eu não poderia reclamar. Realmente a bola bateu na mão do Léo Pelé e talvez também tenha batido na mão do Verratti. Então assim, é um lance bem polêmico. Eu acho que como eu falei, se eles tivessem anulado esse gol, nem dava pra gente chorar muito, porque realmente teve mão, tá ligado? Agora, então quer dizer que eles estão roubando favorável ao Vasco? A CBF tá conspirando pro Vasco ficar na Série A? Tá todo mundo trabalhando em prol... Calma, não é assim não, não é assim não. Vamos lembrar que, neste mesmo confronto, Vasco e Fluminense, na terceira rodada do Brasileirão, teve este lance aqui, um chute do Verratti, bate na mão do Manuel e não é pênalti. Bate no braço, bate aqui, assim, e não é pênalti. E por que eu tô mostrando isso aqui? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a regra é uma grande de uma bizarrice. Quem aplica ela, aplica de uma forma diferente a cada jogo. Isso aqui era pra ser pênalti, não foi dado pênalti, e aí prejudicou o Vasco, e eu acho que hoje foi beneficiado. Eu acho, pra ser bem sincero, que eu anularia o gol de hoje, certo? Se fosse pra ser justo, um comentário bem, tipo assim, o mínimo clubista possível. Eu acho que eu anularia. Mas eu também acho que eu daria esse pênalti aqui
ali e não foi dado. Então, assim, erros. Talvez você ache que nem foi um erro, tá ligado? O que é justo também. Inclusive, comenta aqui. Eu quero deixar bem claro que a minha opinião de hoje de eu acho que eu anularia não é uma, nossa, eu tô com 100% de certeza que, sabe, não era pra validar. Eu ainda tô bem em dúvida, eu tô falando bem o eu acho, não é nada de certeza, então gostaria de saber a sua opinião. Eu fico mais propenso a achar que eu não validaria o gol. Agora, dito toda a polêmica, tirando a polêmica de lado, e aí você comenta o que você achou, tem uma outra coisa, neste mesmo lance, o lance do gol, que talvez você não reparou, mas que foi até engraçado de ver, que é isso aqui, ó. A bola meio que fica pingando e cai pro Verratti que tá aqui pra chutar. Repara que ele vai literalmente empurrar o Léo Pelé, tipo, sai da frente, deixa eu fazer o gol. Olha só, ele pega aqui, ó, ele empurra o Léo e chuta e faz. O Verratti tá dentro aqui, tipo assim, mano, sai, para de atrapalhar. E que bom que ele conseguiu fazer isso, faz mais um gol, um baita de um atacante. O Vasco, assim, achou esse gol aqui numa baita cobrança de falta do Payet, colocou como se fosse de mão dentro da área, tá ligado? E aí, termina o bom primeiro tempo do Vasco. O Vasco sofre muito pouco com o Fluminense, novamente. É um Fluminense todo bichado, todo mexido, todo alterado, tá ligado? É claramente um time que, assim, no decorrer do campeonato, o Flu não vai ser tão ruim assim, porque as principais peças não estavam hoje. Pelo menos não todas elas, porque ainda tinha Ganso, ainda tinha Arias, são bons jogadores, mas você não tem o Marcelo, você não tem o Thiago Silva, e porra, não tem o Thiago Silva pesa, tá ligado? Mas enfim, não tem Cano também. O Vasco, o que você tem no jogo de hoje, é o Vasco fazendo um bom primeiro tempo. O jogo da semana passada contra o Red Bull Bragantino, eu fiquei muito bolado, eu tava lá no estádio, eu tava em São Januário, eu fiquei muito bolado pelo gol, que é uma bobeira no final, mas principalmente o segundo tempo do Vasco já tava muito legal. Como eu falei no começo do vídeo, o Vasco, assim, ele aparentemente, ele passou daquela fase de, mano, jogos horrorosos. É claro que hora ou outra ainda vai jogar mal, mas não como era ano passado. Aparentemente, e eu falo aparentemente porque não é certeza, aparentemente não vai sofrer tanto esse ano. Vou até bater na madeira aqui pra não zicar a parada. Enfim, pessoal, bom primeiro tempo do Vasco, gol do Verratti, e eu quero comentar sobre um jogador aqui, um cara específico, que é o Payet. E aqui o que eu vou falar é polêmico e eu quero saber o que vocês acham. Mas eu acho que hoje, quando o Coutinho se recuperar, tem que ver o que vai fazer. Eu não trocaria o Coutinho pelo Payet, tá ligado? Eu não colocaria o Payet no banco pra colocar o Coutinho. Eu veria o que dá pra fazer, ou joga com os dois, ou substitui. Tem que ser feito alguma coisa. Por que eu falo isso? E aqui agora eu vou embasar a minha opinião, e você pode discordar, tudo bem. Mas, hoje, cara, o Payet tava sendo o cara mais participativo do Vasco em campo. Isso aqui não é opinião, isso aqui é basicamente número, e provando que é número, no primeiro tempo, eu até anotei aqui, o Payet teve 42 ações com a bola. O que isso quer dizer? Que a bola parou no pé dele 42 vezes. E aí dessas 42 ele chutou no gol, ele deu passe, ele tentou um drible, enfim, o que importa é que a bola passou por ele 42 vezes. É o cara que mais encostou na bola no primeiro tempo. É um cara que, assim, tá sendo muito participativo, ele aparece pro jogo, ele não tá se escondendo. Muito pelo contrário, boa parte do jogo do Vasco passa dos pés dele, tá ligado? Tanto é que o gol é uma cobrança de falta dele. Dessas 42 ações com a bola, olha só, ele deu 27 passes, ele deu 33 passes e acertou 27, o que dá 82%. Ele tá participando demais. Eu acho que, assim, tem que ver se tem como usar o Coutinho e o Payet, tem que ver se tem como jogar o Payet pro lado e o Coutinho no meio, o que vai fazer. O que eu falo é o seguinte, hoje, baseado no que ele tá jogando de futebol hoje, eu não consigo ver um mundo onde faça sentido o Payet tá no banco. Está em boa fase o Dimitri Francês Payet, certo? Pessoal, segundo tempo começa com este lance aqui, que como o jogo foi muito bom, vai acabar passando batido. Mas olha só, isso aqui é curioso, porque assim, aos 14 minutos, o Verratti, com o Adson passando livre, ele decide chutar praticamente aqui do meio de campo, e aí ele erra feio o chute, a bola mal vai no gol, tá ligado? Provavelmente ele viu o Fábio adiantado, só que por que eu decidi mostrar isso aqui? Pra mostrar que, assim, ninguém vai nem lembrar. O Verratti fez uma burrada aqui. Se ele carrega essa bola e dá ela no Adson, a gente teria uma boa chance de fazer já o segundo ainda mais cedo, tá ligado? Só que ele toma uma decisão bem estúpida e chuta pro gol. E ninguém vai lembrar disso. Que bom, não tem que lembrar mesmo não. O Verratti é o tipo de cara que ele tem moral, mas eu tô mostrando isso aqui pra mostrar que, tipo assim, dependendo de quem é o jogador, se isso aqui fosse ano passado, Pedro Raul, que não fazia gol, e aí além de não fazer gol, ele mete uma dessa, nossa, mas não ia tá puto. E com razão. Mas como é o Verratti, cara, ele erra, às vezes
até os bons jogadores fazem umas besteiras, tá ligado? Mas faz parte. Erro é normal e acontece. O que não pode é você errar toda hora, todo jogo, certo? E hoje, assim, um cara que tá muito atrelado à palavra erro, que é o Léo Pelé, hoje eu já adianto aqui que não errou não, tá? Boa partida do Léo Pelé e ainda melhor partida do Maicon. Maicon tem sido um zagueiro mais firme nos últimos dias, espero que continue assim. Enfim, pessoal, errou aqui, mas faz parte. E aí, na sequência, gol do Vitor Luiz, que estava substituindo o maravilhoso Lucas Pintão. O Lucas Pintão. Vamos ver o gol aqui, porque olha só, o Fábio vai sair jogando e era uma bola que ia pro Ganso. O João Vitor rouba a bola, tinha acabado de entrar, vem com ela, olha dentro da área, cruzamento na medida, Verratti, defesaça no rebote. Gol do Vasco, Vitor Luiz, e sai aqui Verratti e o filho do senhor Heraldo comemorando. Pontos a serem levantados. Que recuperação do João Vitor, muito esperto, roubou a bola ali, o Ganso dormiu, João Vitor foi ligeiro, foi sagaz, espero que volte na melhor forma física, porque assim, ele é facilmente titular do Vasco, tá ligado? Hoje o Léo Pelé fez uma boa partida, eu pego muito no pé do cara, o que às vezes é chato, mas não deixa de ser verdade, tá ligado? O Léo Pelé dá muito motivo pra gente criticar, mas hoje tem que ser elogiado, não lembro ali de nenhuma besteira que ele tenha feito, se fez foi coisa pequena, não prejudicou o resultado, não entregou gol, finalmente, graças a Deus, aleluia, hoje foi bem, tá? Hoje termina aí o jogo com uma boa nota, acho que o mesmo vale pro Maicon, e aí, o Vitor Luiz aqui, ele aproveita o rebote, mas, voltando ao João Vitor, além de roubar a bola muito bem, baita cruzamento, na medida, poderia ter sido gol do Verratti, o Fábio quis matar a graça da galera, fez uma baita de uma defesa, o Fábio aí, que se eu não me engano tá com 83 anos, eu acho que é por aí, né mesmo? Mas enfim, baita defesa do Fábio, no rebote, 2-0 Vasco, o jogo praticamente ganho, e dessa forma, pessoal, chega no finalzinho. O que eu tenho para falar aqui agora é o seguinte, estamos vivos e classificados na Copa do Brasil, e o Brasileirão, ele vem ficando um pouquinho mais digerível, a gente vem jogando bem. O que o Vasco precisa fazer agora? Contratar zagueiro, ok, a gente ganhou, legal, mas tem que contratar mesmo assim. Mais um ou outro reforçozinho ali pro ataque também não seria ruim. O Verratti, cara, novamente, é um jogador muito bom, mas que já tem uma idade e que precisa de alguém que possa entrar no lugar dele, tá ligado? Então, ainda precisa contratar, tem que contar um pouco com a sorte também, porque, igual eu tava falando, o Payet agora tá numa fase maravilhosa, que ele tá jogando muita bola, só que sempre fica aquele medinho de lesão. O Coutinho começou a jogar, jogou 3, 4 jogos, machucou. Então, assim, tem que ter um preparo físico melhor, e eu nem tô falando do Coutinho, eu tô falando do Vasco no geral, o Daniel Félix, que é o principal responsável por isso no time, tem que dar uma olhada no trabalho dele, se tá realmente sendo bem feito, tá ligado? Enfim, tem que contar um pouco a sorte de parar de ter lesão e precisa contratar. E se fizer isso, cara, dá pra fazer um campeonato brasileiro legal. É pra brigar pro título? Calma aí, eu não tô bêbado pra falar besteira. Não é pra brigar pro título. Mas dá pra brigar ali uma Sul-Americana, quem sabe se sonhar e forçar muito uma Libertadores, mas eu acho que é forçar, tá ligado? Enfim, não é para ser um campeonato de perrengue até a última rodada como foi ano passado, não. Se contratar certo, não é contratar besteira, não precisa de mais Cleiton, não, tá ligado? Não precisa trazer renovação de se contratar certo, dá pra gente fazer um ano legal. Bom, se você gostava da época que eu passava muita raiva aqui, pô, amigo, vamos ser felizes junto, tá ligado? Amanhã, aviso, amanhã tem jogo do Flamengo com o Palmeiras. Se o jogo for legal, prometo fazer vídeo aqui também. Tem muito tempo que eu não faço vídeo de algum time que não seja o Vasco. Isso aqui, por mais que o Vasco seja o meu time, não é um canal de Vasco, isso aqui é um canal de futebol. Então, se o jogo do Flamengo amanhã for da hora, eu falo sobre o rubro-negro ou então do Palmeiras, demorou? Enfim, pessoal, por hoje é só. Comenta aí, falei muita coisa polêmica aqui, eu fui verdadeiro, porém, se você discorda, tudo bem. Isso aqui é um canal de opinião de futebol e é normal e saudável que você discorde. O que você faz se você discordou? Fica puto e sai me xingando? Não, comenta aqui embaixo o que você pensa numa boa, vamos trocar ideia. Valeu, pessoal!